Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, enodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz, que venham as perguntas, Eli. Muito obrigado, né? Primeiro, muito boa tarde, né, pessoal? Sejam bem-vindos. Depois dessa bênção, dessas palavras maravilhosas iniciais aí, estamos começando uma live divina, meu amigo. É exatamente, estamos recebendo ele. Primeiro eu quero agradecer muito, né, a Henri Cristo pela sua presença aqui na nossa live, por ter aberto o espaço na sua agenda aí. Seja muito bem-vindo, viu? Eu estou também sentindo-me bem em poder falar com Curitiba, né? Afinal de contas, eu vivi durante 24 anos no Alto Boqueirão, desfilei aí, falei em todas as rádios e televisões daí, enfim, sempre eu volto, porque nem todos são contra mim. Aí em Curitiba tenho filhos do meu coração, que me amam e que eu os amo também. Tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Fiquem à vontade. Bem, vamos lá. Henrique, eu quero começar perguntando o seguinte: como é que foi essa sua descoberta, esse seu despertar, essa sua iluminação, a gente pode dizer assim? Você reencarnou aqui no Brasil, né? Em Santa Catarina, e descobriu essa Sim. sua iluminação como é que foi lá no Chile? Bom, em resumo, como eu já respondi mais de 400 vezes isso aqui no Brasil, fora nos países da América Latina, todo que percorri, e na Europa, onde vivi 7 meses na França. Então, vou resumir. Bem, reencarnei, né? Porque tem muita gente que pensa que a reencarnação é coisa de espírito. Não, reencarnação é uma lei eterna. Sempre existiu. Reencarnei, renasci numa pequenina aldeia chamada Rio Morto, no município de Indaial, no interior de Santa Catarina. E de lá, quando tinha 13 anos de idade, para resumir, comecei minha peregrinação sobre a Terra. Para aqueles que querem saber, eu trabalhei de padeiro, mascate, entregador de alimentos, enfim, eu trabalhei. Daí, depois, em 1969, já que eu estou falando com o Paraná, depois de uma longa caminhada já, recebi ordem daquela poderosa voz que sempre me comandou desde criança para começar a vida pública. Então, eu entrei na rádio Princesa de Francisco Beltrão, no oeste paranaense, onde eu comecei a falar. Falei cerca de 1 hora. É claro que porque eu falei, era a primeira vez que eu vou lá no rádio, e eu falei por causa de uma palavra, já que tu queres saber, vou te explicar. Por causa de uma palavra,
que eu podia ter dito assim, que os ignorantes são contra a vontade do Criador quanto ao determinismo das estrelas. Mas não, eu disse, os cristãos são contra a vontade do Criador quanto ao determinismo das estrelas previsto em Gênesis. Daí a sociedade ficou toda contra mim. O prefeito Denis Schwartz me ameaçou de prisão. Bom, só para tu ter uma ideia. Daí então eu fui de Francisco Beltrão para Capanema. Vou resumir logo. Porque eu não gosto de fazer a pergunta, eu não posso ser evasivo, eu não posso ser para dizer, está com jogo de cintura. Eu vou direto. Então, em Capanema, fui muito bem recebido pelo diretor da Rádio Colmeia, isso em 69, que era o Zimmermann, e falei durante 3 dias ali. E daí, quando chegou domingo, acabou-se a festa. Porque no domingo o Padreco levou para todos os paroquianos o jornal que veio lá de Francisco Beltrão, que estava escrito assim, cadeia ou inchada para quem vem aqui ver o futuro. Pronto, reuniu-se a sociedade de novo contra mim. Aí eu andei muito, até que cheguei nos tempos que o homem foi para a Lua, em junho, em julho, em Laje, Santa Catarina. Daí, só pela primeira vez que me pude ficar na cidade e falar à vontade. Era a maior cidade de Santa Catarina naquele tempo. Não lembro agora como é que está a estatística. Daí, por isso, eu falei por várias emissoras de rádio em todo o estado de Santa Catarina, depois mais outros estados do Paraná, inclusive Cascavel, também falei na rádio Colmeia de Cascavel. Bom, resumo. Em 71, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por a mesma voz poderosa que sempre me comanda, me colocou na TV Morena de Campo Grande, Canal 6. E daí para frente eu passei por muitas televisões, até que em 1979, o senhor ordenou que fosse jejuar em Santiago do Chile. Resumindo, lá ele se revelou para mim, porque isso, quem quiser saber tudo, fale para o livro aí. No livro Despertador, está disponível para quem quiser saber tudo. Vai, mostra para ele. É o livro Despertador Explosivo. Está disponível www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Disponível para download. Graciosamente. Olha aí que legal. Aí tem um Despertador 1, 2, enfim, tem toda a história, porque é muitos anos, né? Note bem que eu tenho 50 anos de vida pública, 51, então agora quero resumir as coisas, porque a minha luta contra o principal das trevas continua. Mas vamos lá, o restante, quem quiser pode ver lá. Aí quando percorre toda a América Latina, todos os países da América Latina, falando ao povo nas praças públicas, ali tem foto nesse jornal, nesse livro aí, quando ele está falando na Praça São Martin, Lima, no Peru, enfim. E daí depois chegando na França, na Europa, falei na Praça do Ursil, em Lisboa, onde foi muito bem acolhido pelo povo, que dá para escutar uma música boa, de tão silenciosa que ficaram quando eu falava. Aí depois, quando fui expulso da Inglaterra, vivi 7 meses na França, onde a primeira vez no mundo, uma televisão disse no horário noturno, nobre, 8 horas da noite, no domingo, Cristo revenu sur la terre. Aí depois, 7 meses depois, voltei ao Brasil, já como apátrida, quem quiser pode ler lá, que eu fui oficialmente declarado apátrida na França. E voltei aqui no Brasil, enfrentei, depois percorri o Brasil todo. Eu estou resumindo o máximo possível. Pratiquei o ato libertário em Belém do Pará, e depois atravessei 10 anos, mais ou menos, um processo de falsidade ideológica que os meus contrários moveram contra mim aí em Curitiba. Daí, o Poder Judiciário, esse processo arrastou-se 10 anos na Justiça Federal. Terminou essa parte negativa em Porto Alegre, onde fui por unanimidade livre, sem gastar um centavo, hein? Quero deixar claro. Aí depois, no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, o Poder Judiciário, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, reconheceu oficialmente meu nome como Henrique Cristo. Daí meu pai disse que era hora de transferir para Brasília a sede do reino dele, que desde a fundação está escrito, desde 82, que a sede seria definitiva aqui. Tanto é que lá no Alto Boqueirão, quando eu estive sediado 24 anos, tinha uma placa na frente, sede provisória do reino de Deus. Fique à vontade aí, pode perguntar. Resumir, olha, eu sempre me comprometo de não querer mais falar
porque é uma coisa que já está falado. Só que quando depende da forma que a pessoa pergunta, eu acabo tendo que me estender. Fique à vontade. Claro, não, mas tá certo. O tempo é todo seu aqui, nós estamos à vontade. Sinta-se em casa, literalmente, aqui. Ô, Henrique, conta para nós aqui, o que está acontecendo aí com essa pandemia? O pai tá bravo com a gente aí, não passa esse negócio, já estava previsto isso aí? Conta para nós um pouquinho aí. Previsto, sim, porque há 2000 anos eu falei sobre isso. Me perguntaram há 2000 anos, quais os sinais da tua volta? Eu disse, quando ouvires falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem. Agora, qualquer pessoa pode ver o sinal da minha presença aqui na Terra pelas ondas magnéticas da web, em qualquer parte do mundo. E, detalhe, note bem que, por último, era pestilências, fome. Eu quero deixar claro para todos os que me ouvem que é muito mais perigoso do que esta pólvora invisível, que ela nasceu no mesmo lugar que nasceu a outra pólvora. Essa pólvora que chega sorrateiramente e mata sem fazer barulho. Muito mais perigoso do que ela é o medo dela e também a fome que ela gera. Porque essa pólvora perigosa assustou tanto com a macabra mídia, a sinistra mídia, expondo grande quantidade de cadáveres, e grande quantidade de caixão de defunto, e grande quantidade de buraco feito para enterrar. Quando a pessoa está cometida com essa pestilência e que ela tem só um fio de vida para respirar, ela lembra dessas imagens que a necrófica mídia mostrou, e agora é para lá que eu também vou. E daí aquele fiozinho que tinha para passar um pouco de ar ainda, se ela pudesse, se ela pensasse no Criador Supremo, se ela pensasse, Deus me há de proteger, e daí o fiozinho ficava lentamente aumentando e ela voltaria à vida. Eu falo isso porque eu falei com vários tipos de pessoas que já passaram por isso. Então, vamos lá. Então, essa pólvora, ela mata muito mais, ou melhor, o medo dela, e a fome mata muito mais, porque eu falei há 2000 anos, do que essa pólvora. Porque por conta do medo da pólvora, os líderes proíbem o povo de trabalhar. As forças vivas, né? E daí porque teria que ter uma administração. Quem está no grupo de risco fica em casa e, em vez de proibir o povo de trabalhar, deixasse trabalhar, administrasse. No início já devia mandar botar máscara. Não. Se você está na mídia, você vê o que eu vi. Eu vi na mídia, no início, pode pesquisar lá, que os jornalistas, todos assim, pomposos, diziam só para os profissionais da mídia que tem que usar máscara. Eu vi no jornal da principal mídia funesta do Brasil. Só os profissionais da mídia precisam de máscara. Eu faz mais de um ano que eu ensinei o meu pessoal daqui. Tem mais de um ano, muito antes disso aí, porque algum vai fazer compra lá no centro de Brasília, aqui no centro de Brasília, e volta gripado. Por quê? Passa no elevador, pega uma gripe. Vai na hora de pagar a conta, às vezes o caixa pode estar gripado, dando uma tossida. Então, desde muito antes, eu instruí eles a usar máscara. Como que eu instruí? Eu disse, olha, você chega no elevador, até lá você põe ela aqui debaixo do queixo. Mas quando chega para entrar no elevador, tu põe ali, porque alguém pode ter deixado o vírus aí. Não é assim que eu falava? Aí era. Aí depois, agora, só que eu fiquei estupefato quando eu vi na mídia, que só os profissionais... Então, quer dizer que os que não são profissionais morram, né? Então, daí agora, depois, e tu vês, eu vejo, pelo menos, na mídia internacional, aquele capacho lá da Organização Mundial de Saúde, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, eu vejo as incoerências. Então, eu não vou mais entrar em detalhe, mas eu sei que essa mídia foi plantada. Por que Deus permitiu? Que fizeram em laboratório? Por que Deus permitiu? Porque ele dá arbítrio para todo mundo. Ele dá liberdade a todo mundo. Agora, quem quiser se escapar dessa maldição, então é simples. Volte ao que eu ensinei há 2000 anos. Volte para dentro do quarto, na tua casa, tu lá ora ao Pai Celeste.
conversa com ele diretamente, ele vai te instruir, vai te guiar, vai te proteger. Se tu tens que ir num lugar onde tem muitos com essa pestilência, ele vai te desviar. E se tiver que ir e pegar, ele vai te ajudar, vai inspirar o médico que vai cuidar de ti para tu logo te livrar. Ó, volte ao Pai. Eu disse há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Esse é o segredo de tudo. Tu vai lá orar no quarto, aí depois, se tu estiver no trânsito, e tu sentir falta da bênção dele, tu sente alguma tristeza, alguma coisa que tu não podes parar para fazer uma nova oração, tu pensa nele só. Só pensa naquele momento que tu estivesse com ele lá no quarto, que ele renova a simbiose contigo. Bom, por enquanto, eu só isso, eu não quero me alongar muito, porque eu sei que tem outras perguntas, e como eu estou respondendo perguntas há 50 anos, né? Então eu já sei como é que são as coisas, né? Fique à vontade, né? Aí em Curitiba eu falei nas rádios, eu falei no tempo que eu vivia ainda como profeta, falava todo dia no Canal 12 ao meio-dia, e enfim, participei de várias coisas, falei em todas as televisões daqui, né? Daí. E nas universidades também, que fui convidado, na Tuiuti várias vezes, enfim, nas universidades eu falei também, e agora, é claro que eu lembro dos curitibanos com grande amor, aqueles que sempre tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que tenham todos a minha paz. Amém, exatamente. Afinal de contas, respeito é sempre bom, né, Henry? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, é o seguinte, por que antigamente não tinha apóstola, né? E hoje vocês têm as discípulas, né? Por que antigamente só homem? Excelente pergunta. Não, exatamente. Excelente pergunta, e assim, só que eu vou ter que me alongar. Primeiro, antigamente, como deve saber, e quem estuda história, biologia, antropologia, sabe, eu sou teodidato, estudei só 3 anos na escola pública, e depois o senhor que me instruiu. Ele que me deu as ordens, como eu devia estudar antropologia, biologia, pelos meios dele. Sociologia com cobaias presentes, cobaias vivas. Bom, então vamos lá. Antigamente, existia um regime de vida, uma ignorância dos antigos em relação às mulheres, né? Todos os antigos, né? Todos aqueles que eram contra as mulheres, tinham nascido de repente de uma anta, né? Ou de sei lá, de uma serpente. Porque como é que são contra a mulher se vieram 9 meses dentro do ventre de uma mulher? Isso é um absurdo dos absurdos. Até hoje tem muitos que são contra. Muito bem. Então, naquela época, eu tinha seguidoras mulheres, sim. Eu tinha os discípulos, tinha seguidoras que me assistiam com os recursos pecuniários. Pode olhar na Bíblia. Tinha até uma mulher do procurador de Herodes, enfim. Mas vamos lá, para ganhar tempo. Então, só que agora, como eu voltei aqui na Terra, ninguém é obrigado a crer, instruído pelo meu pai, ele me fez ver certas coisas. Eu tenho discípulos homens também. Claro, tem vários discípulos ecléticos e eclesiásticos. Mas só que a maioria mulher, porque meu pai disse que eu devo sim prestigiar as minhas filhas, que também são minhas mães. Todas as mulheres do mundo, simbolicamente, são minhas filhas e minhas mães. Agora, aquelas que estão comigo, me servindo, assistindo aqui no Reino de Deus há muitos anos, tem uma aqui comigo, que está comigo agora, ainda, e ela está com 89 anos. Ó, entende? 89 anos, eu encontrei ela em Curitiba há 30 anos atrás. Tá? Ali no Hotel Promenade. Ela veio lá num lançamento de um livro sobre mim, e desde então está comigo até hoje. A outra que viveu comigo aqui 34 anos, ela desencarnou com 87, a beberê que Deus a tenha. Eu mesmo coloquei-a de volta com a mãe em terra, e foi filmado e tudo. Você pode ver na internet depois. A discípula do Mir, a bebê sendo reencontrar com a mãe em terra, está lá, pode perguntar para assim, manda um vídeo e vai ver o que ela falou na hora de partir. Na última hora, antes de partir, o que ela falou para os terráqueos. Pode olhar lá, certo? Então, voltando. Agora, daí, coincidências asposas, respondendo a tua pergunta, coincidências asposas para respaldar tudo que eu estou falando, bem ou mal, no ano que eu nasci em 48, dia 22 de março de 48, e uns meses depois, a ONU
proclamou na Carta das Nações Unidas o direito de igualdade para as mulheres. Olha só, justo depois que eu reenganei. Assim como estava previsto que Israel só voltaria a ter um território dela depois que eu estivesse aqui na Terra. E foi no ano que eu reencarnei que ela recuperou ter um país dela. Bom, isso, resumindo, então, quero deixar bem claro que eu, há 2000 anos, não tinha discípulas, porque o regime, o sistema cultural vigente na época discriminava. Mas na hora da crucificação, quem examinar melhor as escrituras perceberá que as mulheres ficaram lá comigo até a última hora. Um único discípulo ficou já, e o restante as mulheres. Outro detalhe. Quando caminhava em direção de Jerusalém, do Calvário, em Jerusalém, olha o que eu disse para as mulheres, que se cumpre agora. Disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Por que estavam chorando? Não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventurados serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais, que milhares de mulheres ficam grávidas sem ter onde colocar o filho quando nascer, e são obrigadas às vezes a jogar pela janela, e jogam no sanitário, e outra estrangula, e outra asfixia com travesseiro. Esses são os dias horrorosos que eu vaticinei. O culpado de tudo isso aí, são os homens que se pensam Deus. Eles, porque um homem nunca poderia decidir, julgar se uma mulher deveria manter ou não a gravidez, se ela deveria ou não ficar grávida. O homem não sabe o que é mulher, não sabe como é que funciona, não sabe o que é uma mulher carregar durante 9 meses um feto dentro dela, que depois ela não pode dar vida para ele, não pode dar comida, não tem onde dormir, etc. Então, a mulher que é a mãe, ela que deve decidir antes do feto adquirir o status de criança, enquanto que apenas é um conjunto de células, ela que deve decidir se vai continuar ou não. Porque se ela for estuprada, por exemplo, vai ficar o resto da vida odiando o marido, o filho. Né? Então tem tudo isso. Né? Analisem bem. Eu digo, repito, que a explosão demográfica que salta aos olhos, que são mais de 8 bilhões de pessoas, oficialmente 7,5, mais de 1 bilhão de famintos, e mais de 1 bilhão que tem que beber água suja, até urina. Analisem bem, então o caos está aí porque os homens gordos sentados num gabinete luxuoso, decidem que não pode, a mulher não pode controlar a natalidade. Há uns 40 anos atrás, eu vi pela mídia que em Santos tinha um prefeito que estava dando camisinha de graça, aquela camisinha de Vênus. Mas caiu em cima dele. Hoje em dia as autoridades são obrigadas, mas por que naquela época não deixaram ele dar? E por que não copiaram a moda? Daí diminuiria bastante essa explosão demográfica que salta aos olhos. Entre outras coisas, porque a tal de camisinha era menos nociva do que a mulher se entupir de anticoncepcional que altera todo o metabolismo no corpo. Enfim, as autoridades públicas, em vez de ajudar, apoiar, na época, fazer campanhas positivas, elucidativas, eu estava vendo tudo isso aqui. Eu tentava falar alguma coisa na televisão, mas sempre que eu ia falar, convidar, já me faziam uma pergunta capciosa, quando eu ia responder, já enfiavam outra, que é para dar a impressão que eu não sei responder. Então, bem-aventurados estúdios que estão fazendo live comigo, que perguntam e me deixam responder. Agora vou deixar para tu continuar perguntando. Qualquer dúvida, volto a falar o assunto. Tenham todos a minha paz. Claro. Amém. Está sendo muito gentil com a gente aí, com certeza. Ô, Henrique, por exemplo, assim, ó, como é que o pessoal que segue você hoje, você que escolhe essas pessoas que vão até você, são os escolhidos por Deus, como é que é? Sim. Mesmo que eu queira escolher alguém para ser meu discípulo, não posso. Primeiro, há 2000 anos também foi assim, parece que eu que escolhi. Primeiro que para poder me seguir, ser meu discípulo, seja eclesiástico ou eclético, tem que Deus ter revelado lá dentro do fórum íntimo dele quem sou. Que se a pessoa me segue apenas acreditando,
ela é mais um Judas a me seguir. Que o Judas da minha turma era o único que não sabia quem sou. Ele acreditava, porque ele era o intelectual, o único intelectual da turma, que ele achava que me seguindo, que eu tinha a obrigação de derrubar o governo de Roma e assumir o poder, e ele seria meu ministro da economia da época, então. Mas não era essa a minha missão. O meu poder é espiritual. Como eu disse para o Pilatos, nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Falei para o Pilatos. Então, o meu poder é espiritual. Eu nunca vou possuir bens materiais, nunca. A Polícia Federal aí em Curitiba investigou tudo sobre mim e constatou que eu não tenho bens materiais. Aqui eu estou na sede do Reino de Deus, formalizado pela SUS, formalizado aí em Curitiba. E onde tudo aqui é do Senhor. Meus discípulos, nenhum deles demanda remuneração, são todos voluntários, por amor a Deus, a causa divina, homens e mulheres. E até os voluntários ecléticos também são só pelo amor ao Senhor. E os beneméritos que lutam aí fora, aí em Curitiba também tem, que participam da causa divina, eles têm consciência e são felizes, porque eles sabem que o Senhor dá sempre mais e mais para eles, e eles não estão sendo atropelados por nenhum plano econômico do planeta Terra. Eles têm a bênção do Pai. Nenhum deles está pedindo emprego, desemprego, não. Eles têm a bênção do Senhor. Estou falando dos beneméritos agora, que são aqueles que... Porque me perguntam, do que vives, então? Porque eu não chantageio o dízimo, não vendo sacramento, não sou esmoleiro, não peço esmola. Então, do que vives, Ingrid? Eu vivo da minha autenticidade. O reino de Deus é autêntico. E os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, eles raciocinam depois de me ver falar, depois de estar comigo, nunca estiveram comigo, e clicam com a mão direita sem que a esquerda saiba quando. Não sei se tu sabe que há 2 minutos eu não falei para dar com a mão direita, né? Sem que a esquerda saiba quando, né? Agora eles clicam, porque em uma conta pública da SOST, na página fala qual é a página da internet, fala. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Lá tem a conta pública, vocês podem ver. São anônimos, a maioria é anônimo. Então participam, porque eles sentem, e tem uns que dizem assim, que sentiram uma mudança na vida. E eu ensino eles a rezar em casa, no quarto, com a porta fechada, onde podem ter a proteção do Pai. Fique à vontade de se perguntar. Joia. Ô, Henrique, você está em Brasília agora, né? Está morando em Brasília com o pessoal e tal. E Brasília aí tá complicado o negócio, né? O senhor sabe que tem um aí que está dizendo que é o Messias, né? Tem uma concorrência braba para o senhor aí hoje, né? Tem um que está dizendo que é o salvador da pátria. Não, cada um pode dizer o que quiser, certo? Certo? O chororo é livre, o delírio é livre, pode à vontade. Agora, aqui em Brasília, eu estou aqui, né? Note bem, eu tenho uma história. Não, tem lá, na Sibéria tem um também, que tem uma legião de seguidores que diz que é também. Aqui perto tem um que se dizia enviado de Cristo e até já está no cárcere, aqui perto. O chororo é livre, o pensar levianamente é livre, cada um pode pensar o que quiser. Agora, eu, Henrique Cristo, atravessei, já que se falasse isto, para ver a minha diferença entre esses que se dizem Messias, exceto você está falando do presidente da República que nasceu com esse nome, que deram esse nome para ele. Agora, os outros que se dizem, e ele não diz que é Messias, o nome dele fala porque a mamãe botou nele, o papai, né? Isso é outra coisa. Mas voltar. Então, nessa minha longa caminhada sobre a terra, eu passei pelo Poder Judiciário, eu fui detido em vários países, curti 7 dias de prisão dos troços, na prisão política em Assunção, pude estudar sociologia com cobaias vivas, vi coisas lá. Eu agradeço ao Pai por ter sido, todas as vezes que eu fui preso, daí eu tinha ao meu alcance, ao alcance do meu campo de visão, cobaias para estudar. Eu falo cobaia não pejorativamente. Eu podia ver os problemas pessoais das pessoas, eu descobri coisas. Na prisão de Assunção tinha um indivíduo chamado Luiz, que ele tinha batido num policial, imagina que ele batendo num policial fardado, é óbvio que ele foi para a solitária. E depois de muito tempo na solitária, a única vez que ele saiu da solitária, que eles conseguiram deixar ele sair,
porque Deus permitiu. E ele veio direto na minha direção e disse assim, agora entendi por que eu tinha que estar aqui. Eu tinha que te encontrar fluxo, agora levar ele de volta, mas eu nunca me esqueci disso. Né? Então, tem pessoas que passam por processos. Eu vi coisas impressionantes no meu estudo de neurometafísica, lá dentro daquela prisão, combina as outras também. Entende? Eu te passo, não se pode conhecer sociologia completamente sem o empirismo. O verdadeiro conhecimento, eu dormi nas favelas, para compreender. Olha, só para ter uma ideia, lá na prisão de Assunção, tinha um outro indivíduo chamado Gustavo, que ele era reitor de uma faculdade lá em Buenos Aires, roubou tudo e veio para ali. Um militar muito sagaz passou a mão no dinheiro dele todo e botou ele, já estava 4 anos varrendo as latrinas, limpando a assoalho, um economista. Aí ele disse para mim, sabe o que ele falou? Eu passei por tudo isso, estou aqui 4 anos, mas eu tinha que vir aqui para descobrir Deus. Ele disse, aqui eu fiquei sem nada. E fiquei agora que eu vi que só tinha Deus. Ele falou. O serviço de Deus, as coisas de Deus, são fascinantes. Estudar e servir o Senhor, mas o Deus que fez os homens. Porque eu vivi como ateu muito tempo, porque eu repudiei o deusinho que os homens fizeram. Daí eu fiquei só como profeta do cosmos. Quando eu vivi em Curitiba, no jejum, eu era profeta do cosmos. Eu falava só sobre o cosmos. Falava sobre a Via Láctea, as galáxias, as estrelas, os planetas, porque eu não aceitava esse deusinho que tem mãe, esse deusinho que fica aí à espreita. Enfim, o meu pai, o supremo criador do universo, aquele que se revelou para mim em Santiago, ele é onipresente, onisciente, onipotente, e me disse que ninguém precisa ter religião. Porque se ninguém... Tanto é que eu disse para orar no quarto com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6. Então, porque veja bem, se tu não podes fugir de Deus, nem na hora de cometer um pecado, porque Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue. Tu não pode fugir dele na hora de cometer um delito. Então, por que tu precisa de um malandro para te religar com Ele? Como religar? Se Ele é que te dá vida. Se tu estás vivo até quando tu comete um pecado, fazendo mau uso do livre-arbítrio, tu estás sendo visto por Ele. Adivinha como é que Ele vê tu pecar? Com os teus olhos. Ah, então tu acha que quando tu vai no sanitário, Deus fica do lado de fora? Não, Ele vai lá contigo. Porque Ele é o Senhor. Ele te dá vida. Se Ele não for contigo, tu cai no lado de fora da porta e pronto. Agora, sem Ele, tu não vive. E agora é uma ocasião muito especial para alguém descobrir Deus. Principalmente por aqueles que dizem que Deus não existe porque não dá para ver. Então, agora é uma ocasião especial. Deus escrevendo direito mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortaram as linhas. Então, agora, nesta ocasião, para aqueles que estão, às vezes, acometidos dessa pestilência, que estão na última hora precisando daquele fiozinho de vida que é o ar, é hora dele decidir se eles querem viver ou não. Então, se querem viver, peçam para Deus. Ele é o Senhor da vida. Agora, se não dá para... Preste atenção, que não dá para ver Deus, porque Ele é onipresente. Tu fotografando o universo inteiro, tu estarás fotografando Deus. Agora, então, como não dá para ver Deus porque não é palpável, então tu não crê porque não dá para palpar. Não adianta as provas que Ele te dá da tua vida, da natureza formosa que tu pode ver, e teus olhos com saúde para ver. Então, também não mereces viver, porque tu não vai ficar com ar, que não dá para fotografar o ar. Quem consegue fotografar o ar? Não, Ele é invisível e sem Ele tu não vive. Agora imagine Deus, que é o Senhor da vida e do ar. Buscai o Senhor. Uma vez mais eu digo a todos que me ouvem e que me ouvirão, porque eu sei que vai divulgar, mais uma vez eu ensino. Ore para o Pai Celeste, no quarto, a porta fechada. Aliás, vou te dizer como devem orar. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai. Aí tu ora ao Pai, no quarto, a porta fechada. Não precisa vir aqui.
Lá no teu quarto, não precisa ir na igreja. Quem disse que tem que ir para a igreja? Se eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o Pai Celeste. Mateus 6, versículo 6. Então, daí, ora o Pai e te renova a simbiose com ele. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Tem uma coisa que me deixa bravo. Eu sei que não é coisa assim de cristão ficar bravo, mas eu fico muito bravo com esses caras aí que ficam vendendo feijãozinho ungido para você plantar, para você conseguir milagre, água ungida contra o Covid-19. O que você tem a dizer para esses caras aí que estão vendendo feijãozinho, toalhinha para passar na porta do banco para pagar dívida? Como é que é esse negócio aí? Eu falei deles. Eu disse a dominante sobre eles. Eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. No versículo 5 que eu falei que eles viriam em meu nome. Então eles são os negociantes. Eles são simplesmente mercantilistas da fé, que agora estão com as contas para pagar, estão tendo problema sério de pagar aluguel, que ninguém pode ir na igreja, ninguém vai lá acochar o cabreto, ninguém permite que enfie o bolso para chantagear o dízimo. Aí a coisa fica preta. E eles, aquele que tu fala do feijão, é esse que eu vi pela televisão, que estão querendo comprar um aluguel atrasado dele, por conta, lá em São Paulo, eu não vou nem citar o nome do infeliz, tá? Porque ele tem uma dívida com Deus que não tem, nessa enganação, não pode pagar. Então, aí, e são outros e outros e outros. Tem a Igreja Universal do Reino do Demo, tem a Assembleia do Demo, tudo que o demônio que manda. Ele que diz que faz essas coisas para humilhar os que vão lá. Mas só é enganado aquele que não levou a sério o que eu disse. Orai e vigiai que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome. A outra coisa, cristão. Quem é cristão? Teoricamente, etimologicamente, cristão só poderia ter esse status místico aqueles que seguissem o que eu ensinei a dominar. O que eu ensinei. E não o que o falso profeta confesso. Paulo ensinou que ele confessou em Romanos 3, versículo 7, que ele mente. Pode lá ver. Então, aqueles que seguiram o que eu ensinei, só estes podem ser cristãos. E é óbvio que os verdadeiros cristãos jamais desprezariam o ensinamento mais forte, mais revolucionário que eu deixei, que é orar no quarto com a porta fechada. Por causa desse ensinamento, que podem ver lá em Mateus 6, versículo 6, é que eu fui tão odiado pelos donos de cabresto. Porque eles viram que agora, sim, se pode rezar no quarto com a porta fechada, ninguém mais vai amarrar vaca, boi aqui na porta do templo para pagar pecado. E aqueles que não tinham vaca nem boi, como é que fica? Como é que fica aqueles que não tinham nem vaca nem boi para amarrar lá para pagar pecado? Tinha que ir lá trocar o dinheiro com a efígie de César por dinheiro que pudesse entrar na sinagoga, no templo, e lá comprar a vaca e o boi. E adivinha se eles iam botar uma vaca e um boi assar lá dentro? Botar no bolso o dinheiro, ora, não sabe? Por isso que encrenca. Assim como agora também. E como também nos séculos passados, a meretriz do Apocalipse 17, ela também, ela colocou a indulgência à venda. Que gracinha, né? Quer dizer que tua avó morreu, deixou uma herança para ti. Daí tu vai lá, minha avó não teve tempo de pagar a indulgência dela, eu vou pagar. E assim foram entupindo os cofres de ouro. Né? Entendeu? Isso é contra isso tudo que eu sou. E por isso que o Chico Deus vendilhões do templo de Jerusalém. E por isso gerou mais ódio ainda. Porque eu sabia o que acontecia lá dentro. Eu sabia como é que eles faziam as manobras para espolhar os pobres coitados que vinham lá. E aí depois, como agora os falsos profetas fustigam os escravos deles contra mim, faz eles me odiar, blasfemar, assim também há 2000 anos mandaram que eles dissessem numa só voz, crucifique, crucifique. Mas tudo estava previsto. E até agora, para te decepcionar, te digo, a ti e aos que ouvem, até isso que está acontecendo agora também está previsto. Então, para decepcionar os que ouvem, que pensem que eu estou falando contra eles, porque não... Não, se eles não fizessem o que estão fazendo, não enganasse tanta gente, não fizesse tanta trapaça, e não ficasse tão contra mim, então eu seria o falso profeta.
Porque está escrito lá na Bíblia, Lucas 17, versículo 25 a 35, que o Filho do Homem, primeiro, carece de ser reprovado na sua segunda vinda, carece de ser reprovado por sua geração. E para entender bem que é agora e não o passado, está lá assim, ó. Assim como foi nos tempos de Noé, casavam, davam-se núpcias, compravam e vendiam, até o dia que entrou na arca, Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu tudo. Assim será o dia que se manifestar o Filho do Homem, que são os dias atuais. Lucas 17, versículo 25 a 35. Ler ele do começo ao fim para entender que é de agora, né? Fique à vontade. Tem outro cara que, assim, que é odiado, digamos assim, né? Que a gente não pode usar essa palavra no cristianismo, né? Ódio, né? Mas tem um cara que é odiado aí, que é o tal do Judas, que foi um baita de um sacana com você, né? Que, né, foi lá, falou pelas costas e tal. Quem que seria o Judas hoje do século XXI aí? Tem algum Judas já eleito aí ou não? Se multiplicaram os Judas, né? Se multiplicaram. Todavia, o Judas Iscariote, de há 2000 anos, ele está previsto tudo sobre ele. E ele está... É como uma engrenagem numa máquina. É que eu quero te mostrar que o Judas, nesta encarnação, ele foi meu servo na França. Ele reencarnou, era um oficial francês do exército, e ele me assistiu. Agora que eu falar dele, eu vou ter que explicar. Tá aqui, ó. Ainda carregando minha sacola, lá em Paris. Esse aqui é em Montaterra. E aqui está a filha dele, e aqui, ó, cara, com todo o território que eu estava hospedado. Então, tá, agora eu te explico como é que eu fiquei sabendo que ele era Judas. Uma pessoa muito educada. Ele providenciou a minha ida ali, tá bom assim, a Grande École Polytechnique de Paris, convidado pelo reitor, e ele era auxiliar do reitor lá, não é? E ele me levou lá, eu falei ao povo, aos estudantes na Grande École Polytechnique de Paris. Muito bem, então daí, durante todo o tempo meu na França, em 81, ele me assistia. Me levou até ao templo da Rosa de Cruz para conhecer, queria tentou induzir que o chefe lá viesse falar comigo. E, como há 2000 anos ele tentou fazer o sacerdote falar comigo, entende? Note bem, o mesmo. Daí, quando eu vim ao Brasil, em 81, porque desde 80, quando cheguei na França, até março de 81, ele foi meu assistente lá. Ele e outros. Aquela mulher que tu viu ali na foto também é Marie France, que Deus a tenha, você já desenganou. Então, daí, quando eu voltei à França para fundar a sucursal francesa da Soust, ele era um dos principais na minha visão, na minha ótica. Eu não sabia quem ele era. Tá? Deus sabia. Eu sabia que eu conhecia ele, mas eu não sabia quem ele era. Eu estive hospedado na casa dele durante o período de jejum e tudo lá na França, na Rue de la Fontaine, número 1, bairro de Massy. Massy, Grande Paris. E daí, ele era um cabra inteligentíssimo, inclusive, embaixo da cadeira, que era um carro de 2 andares, eu montou uma oficina para ele mesmo revisar o carro dele, era cabeça. Daí, quando eu voltei lá, reunido o pessoal já em Beauvais, Beauvais é uma cidade de uns 80 quilômetros de Paris, onde tinha o meu pessoal, que eram professores, enfim, fundar a SOS lá. Na hora da reunião, na hora do vamos ver, ele se ajoelhou pateticamente. Do nada se ajoelhou e começou a chorar e disse: Rabi, 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 je suis pas digno de toi, je suis Judas Iscariote. E sumiu, nunca mais vi. Rabi, Rabi, não sou digno de toi, sou Judas Iscariote. Aí entreolharam-se os outros e disseram: como é que a gente ia confiar nele, então? E ele nunca mais vi. Que Deus o tenha, sua santa paz, se desencarnou. Se eu não tivesse feito isso, eu ia dizer para meu filho: esse teu passado, né? Agora é o presente e o futuro. Mas ele não pode. Daí eu tive que nomear um outro cristiano, que o nome dele é Cristiano Aubry. Eu tive que nomear o Cristiano Alepé, que também está na reunião, para ser o substituto dele na diretoria. É isso. Foi em 1983 que isso aconteceu. O tempo passou. Poxa, então, peraí, há 2000 anos, porque ele era ambicioso, porque ele queria que eu fosse
Ele não entendeu que meu assunto, eu venho com mandato divino. Então, o meu reino, o reino de meu pai, é um reino místico, não é de palácio, não é com arma de fogo, não. É um reino místico. Então, ele não entendeu, ele queria que eu fosse. Haja visto que depois, na hora da crucificação, ele reapareceu, e quando ele viu que o Pilatos disse para eu me defender, e que ele podia me soltar, ele estava no meio do povo lá, e me libertar, eu disse que nenhum poder teria se não fosse dado do céu, falei para o Pilatos. Daí lá de baixo gritou, Rabi, Rabi, defenda-te. E depois, quando eu falei lá de cima para ele, para este momento vinha o mundo. Daí ele pegou e gritou, ele é inocente, saiu gritando e foi se enforcar. Então, quer dizer, tudo isso aí, quem quiser entender, entenda, ninguém é obrigado a crer. Eu não preciso de ninguém, para nada. Eu só preciso do Senhor. E por conta dele, tenho os meus filhos do coração que participam. Quero deixar bem claro que eu não sou como aquele homem que vende grão de feijão, né? Que precisa. Aquele que falava grão de feijão que ele falou. Não. Eu, desde a fundação da SOST, eu atravesso todas as tempestades só sob os auspícios da graça divina. É isso. Então, você pode ter uma ideia. Eu tenho discípulos aqui comigo, que estão comigo 30 anos, e dedicando a causa do Senhor. São especialistas, cada um no setor, e pronto, como tem a mídia, e são todas pessoas forjadas por Deus para cumprir essa missão. Quem quiser entender, entenda. Que tenham todos a minha paz. Tem muita gente que fala a respeito do fim do mundo, né? Nós vemos aí muita teoria do apocalipse, né? Muita gente falando, o mundo vai acabar, teve Nostradamus lá, o mundo vai acabar não sei quando. Aí vem outro lá de uma igreja tal, o mundo vai acabar não sei quando. Aí vem outro, eu já vi acho que uns 10 fins do mundo já, né? Quando é que esse mundo vai acabar? Se é que vai acabar, você já sabe? Em 2012 eu vi pessoas de Cacife se esfacelar, bater com a bunda na cerca, porque falaram nas mídias, nas grandes mídias, que, com título de doutor e tudo, que era o fim. E todas as pessoas que falam com data, elas se olvidam que há 2000 anos, quando me perguntaram quando seria o dia e a hora, nem eu sei, nem os anjos sabem, só o Pai. E agora continuo dando a mesma resposta. Eu vejo sinais. Os sinais eu vejo. Que qualquer pessoa raciocinante vai perceber, prestar atenção e vai perceber, espera aí. São 8 bilhões, porque dizem, a estatística é 7 bilhões e meio, mas é 8, porque tem mais de 8, porque tem muitos clandestinos. Aqui no Brasil mesmo eu vi depoimento de uma mãe e uma filha que nunca foram registradas. Você sabe disso? Então, daí logo são mais de 8 bilhões. E 1 bilhão, mais de 1 bilhão que estão com fome, famintos, exaurindo. E não é porque morreu alguns com fome ontem e hoje, que daí diminui a estatística. Não. Aqueles que morreram com fome apenas deixaram lugar para outros também ficar com fome. É uma situação horrorosa, que só quem conhece sociologia, estudaram com cobaia-vivas como eu estudei, pode compreender o que acontece com as pessoas. Então, muito bem, tem mais de 1 bilhão que toma água suja. Quer dizer, calcule agora, você vê pela mídia, você é comunicólogo, né, jornalista, você não vê pela mídia o que estão fazendo com o mar? Vê o que estão fazendo com o mar, com a natureza. Então, quer dizer, tudo fazendo mal uso do livre-arbítrio. Agora vai chegar um momento que vai vir o basta. Inclusive, todo esse horror que se tem da eclosão nuclear, no final, por que permitiu o pai que fizesse essa bomba? Porque ele escreve direito mesmo por linhas tortas, porque os homens entortaram a linha. No final, esse horror todo da explosão nuclear inevitável vai ser os sobreviventes que raciocinaram, porque vai sobrar. Eles vão ver que foi a misericórdia de Deus permitir que inventasse essa coisa. Porque já que os homens não souberam se conduzir aqui na Terra e quiseram pousar de Deus
decidindo, inclusive, se uma mulher deveria ficar gestante ou não, etc., além dos estupradores, além dos pedófilos, né? Então, a poderosa justiça divina não falha. E todos aqueles que sofrerem, como eu vi desde criança, de manhã, das 5, 6 anos de idade, a parede do meu quarto que eu estava dormindo desaparecia de madrugada e eu via os horrores de pessoas rastejando em cima de seus próprios membros expostos. Eu vi gritos e gemidos de dor. Eu vi coisas horrorosas, por isso que chorei muito até os 8 anos de idade. E daí depois... E por isso que eu digo sempre, que eu vim ao mundo com essa missão, pode ver. Eu só fui 3 anos na escola para ser alfabetizado. Deixar bem claro, 3 anos porque eu fui o primeiro ano, naquele tempo, segundo, quando eu passei para o terceiro, saí. Então, eu não fiz o terceiro, deixar claro. Mas que meu pai queria que eu conhecesse, desde então, a vida como ela é aqui na Terra. E me deu instruções. Tanto é que eu fui nas universidades e falo sobre cosmologia, falo sobre antropologia, biologia, falo coisas que eles não podem falar na universidade. Inclusive, nenhum cientista pode, oficialmente, conectar a neurologia com a metafísica. Eu conheço alguns que conseguiram compreender, mas eles não podem oficialmente. Entende? Aí cada um tire suas conclusões, né? Vamos lá, outra pergunta, fica à vontade. Legal. Olha, tem muita gente elogiando a sua participação aqui, viu? Muita gente gosta de você aqui, concordando aí com a... Também muito normal. Tá certo. Ô, Henri, agora vamos falar um pouquinho, falou a respeito da questão da infância, né? Por que na Bíblia não fala nada a respeito da tua infância? Eles não relatam nada como é que era? Então, isso é interessante, mas preste atenção, quem estiver me ouvindo, e não precisa pesquisar agora, pega caneta e papel para anotar os números que eu vou deixar registrado. Opa, vou marcar aqui, hein? Para ver depois na Bíblia. Na Bíblia não está escrito o que eu fiz dos 13 aos 30 anos. Não está escrito. Mas está escrito em Isaías 7, versículo 14, que está escrito assim, ó. Por isto mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem ou uma moça, depende da tradução, dará luz a um filho e se chamará Emanuel e comerá manteiga e mel ou leite coalhado e mel, depende da tradução, até que saiba separar o mal do bem. Preste atenção, por que leite coalhado e mel? Porque o leite é azedo e o mel é doce. O leite coalhado é azedo. Quer dizer, essa mensagem para quem raciocina, que eu tinha que experimentar as coisas ruins e as boas. Tinha que experimentar o azedo e o doce. Então, na Bíblia, preste bem atenção, eu vou te dar até prova para quem raciocinar do que eu fiz há 2000 anos, dos 13 aos 30 anos. Que só depois dos 30 anos, até os 30 anos eu usei o nome de Emanuel, como está na Bíblia. Só depois dos 30 anos, está lá. Senão, para quem duvida disso, está chamando Cristo de charlatão. Porque está lá na Bíblia que eu iria usar o nome de Emanuel. Só não está explicado por que mudei na sequência. Quem quiser vai pesquisar na Bíblia. Então, daí, Isaías 7, versículo 14. Então, daí, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive. Eu tenho uma circular que mandei expor na minha página, que quem pode ler ela inteira vai entender tudo melhor do que eu estou falando. Uma circular do tamanho de um papel ofício. Daí, dos 13 aos 30 anos, eu fui conhecer as misérias do mundo. Por coincidências rasposas, igual que agora, dos 13 aos 30 anos, que eu saí de Santa Catarina e comecei a conhecer as misérias do mundo, até que em 69 comecei a vida pública, e em 79 somente, quando eu jejuei em Santiago do Chile, que eu tive a revelação da minha identidade. Até então, eu me apresentava como profeta Cosmos, chamava o Cosmos de pai e tudo, já que eu não aceitava esse deusinho que eles enfiaram na goela abaixo de quem viesse a entrar na igreja. Muito bem, voltando, inclusive, ninguém consegue me contestar, entende? Ninguém. Eu estive lá em Roma,
Meu pai declarou uma sentença lá dentro da Basílica, em 83, quem quiser pode ver, está tudo na internet. Nenhum daqueles que se dizem servo de Cristo, que usam falsamente o título de padre, que padre na tradução de italiano é pai. Eu disse a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai que está no céu. Está aqui. O livro Despertador, aí, perfeitamente, ali está, pode explicar tudo. Então, só para compreender, sim, tem que... É o Sérgio de Paris. Quem fez isso? Sérgio de Paris, que Deus abençoe, ó. Então, ele que botou isso ali, ó. Ponto para ele, hein? Ponto para ele. Tá? Muito bem, voltando. Então, eu experimentei tudo. Eu vou te dar uma prova, entre muitas, de que eu precisava comer manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem, conforme está na Bíblia, com o nome de Emanuel, e que só depois do batismo, depois de terminar o jejum, é que eu fui batizado por João Batista e com o nome de Jesus, daí para frente. Quem quiser estudar, vai estudar. Muito bem. Quem não negar isso que eu estou falando, está chamando Jesus de charlatão. Então, necessária para livrar os que se pensam cristãos do cabresto dogmático. Né? Então, eu conheci as misérias do mundo. E como prova que eu conheci as misérias do mundo, se eu não tivesse conhecido, eu teria dito quando me trouxeram Madalena, e disseram, mestre, essa mulher aqui foi apanhada em adultério, e a lei diz que apedrejemos essas tais. Que dizes tu logo? Eu preguiçosamente, se eu não tivesse conhecido as misérias do mundo, teria dito, cumpra-se a lei. Pronto, a lei ia ser apedrejada. Mas como eu vivi lá com eles, eu vi o que eles fazem, como é que fazem. Eu vi também, com o dom da evidência que meu pai me deu, que aqueles homens que estavam na frente do cortejo, com pedra na mão cada um, aqueles estavam com raiva dela porque ela não deu chance para ele, não deu um sorriso convidativo. E os jovens que estavam lá também foram na onda, como geralmente os jovens vão. Então, daí ela se escapou da morte, porque eu tinha conhecimento dessa vida social, promíscua, profana, que se vive antes de conhecer e de se discernir entre o bem e o mal. E agora a mesma coisa, eu vivi, e meu pai determinou, quando eu fundei a SUST, que eu fosse fundar a SUST em Curitiba, onde eu vivi mais tempo da minha vida profana, que é o lugar mais difícil de alguém, meus ex-secretários, que eu tive secretários em Curitiba, que Deus os tenha, Dr. Marcelo Sovinski, que já viajou, foi meu secretário e motorista, o José Alves Júnior, que Deus o tenha, que foi meus auxiliares. Eu tenho uma ainda que ainda está de carne e osso aí, né? Duas, aliás, ainda de carne e osso, secretárias. Não vou envolver o nome delas, porque elas vivem a vida delas daí, não é? E daí não quero interferir. Em que pese, se for preciso, falo o nome de todo mundo, porque eu não tenho nada a esconder, entendeu bem? Mas só que como elas são casadas, têm família e tal, talvez elas não queiram dizer que foram secretárias do profeta que falava aí na televisão e tudo, né? Mas voltando. Então, só quem me reconheceu foi um amigo muito querido, que era meu amigo do coração, Altair Correia de Oliveira, que Deus o tenha, já bem mais velho que eu, que era meu conselheiro, e que quando eu vivia como profeta, era gerente do Hotel Mabu, depois gerente do Hotel San Martín, e por último gerente do hotel, que hoje é o lugar onde os atletas se reúnem, o João 23, lá no Bará. Esse foi fundar a SUST comigo, né? Meu amigo do coração. E daí, aí em Curitiba, o José Alves Júnior foi um dos fundadores do imobiliário ali, que foi meu secretário. Esses dois, Marcelo Sovinski e o Alves Júnior, só no final da vida que viram. Tanto é que a mulher dele pediu por uma bênção quando ele viajou para o outro plano, né? Bom, que Deus os tenha em sua santa paz, vamos a ver, só porque eu estou falando com Curitiba, né? Eu não quero que saiba que eu não tenho nada a esconder, não. Entende? Eu vivi aí a vida profana como há 2000 anos, só que agora eu sei onde eu vivi a minha vida antes do jejum. Agora lá, há 2000 anos, não escreveram, ninguém escreveu.
Mas eu sei que vivi há 2000 anos para conhecer as misérias do mundo. Outra coisa, uma prova bíblica que há 2000 anos eu vivi a vida profana dos 13 aos 30 anos. Tem uma passagem bíblica em que eu disse assim para os discípulos: animai-vos, eu venci o mundo. Como se eu não fosse escravo do mundo, tivesse à mercê das fraquezas da carne, à mercê das misérias do mundo, eu não podia dizer animai-vos, eu venci o mundo. Entendeu? Aí está a prova, pode ver lá na Bíblia, está lá, não lembro agora em que capítulo, animai-vos, eu venci o mundo. Então, quer dizer, inclusive tem muitas passagens bíblicas, só que eu não podia entrar em detalhe, como agora também não vou entrar. Né? Afinal de contas, só disse o que eu falei, porque já basta. Os meus, os que sabem quem sou, também sabem. Os que sabem quem sou, sabem que eu usei o nome de Emanuel até os 30 anos, há 2 anos. E compreendem que aí em Curitiba, na minha juventude, como profeta, era Yuri, e só em Santiago do Chile o Senhor disse que a segunda letra estava posta ao contrário, que tinha que inverter, era Inri. Olha, são um mistério muito grande. Vamos lá, outra pergunta agora. Aliás, ele faz essa pergunta assim, daquela na gaveta, esperando por mim. Pode fazer. Certo. Ô, Henrique, olha, é o seguinte, eu não quero explorar muito você agora, porque primeiro, né, pedir desculpas aí, porque a nossa internet deu um problema técnico aqui, né, a gente deu uma travada, mas voltamos aqui e conseguimos entender o que você estava dizendo para a gente aqui. Olha, eu queria muito, em primeiro lugar, agradecer demais a tua disponibilidade, agradecer as meninas aí também que fizeram essa ponte para a gente conversar hoje aqui. Muito obrigado, você é um cara muito legal, viu? Sou seu fã, viu? Sou seu fã, com certeza absoluta. E vou falar uma coisa para você. Amanhã é meu aniversário, é véspera de aniversário hoje, amanhã é meu aniversário, eu quero uma bênção do Henrique Cristo para o meu aniversário. Perfeitamente. Na hora que eu vou pedir a bênção agora, aproveita e participa. Mas se queres mesmo participar da bênção, então na hora que eu vou pedir ao Pai a bênção, não faz como as que ignoram, fecha o olho, abre o olho e põe a mão assim se quiser participar. Não é obrigado, mas quiseres, quem quiser participar, abrir os olhos, faz assim, vai ver que eu peço ao Pai a bênção, uma bênção que vale para sempre. Vamos lá. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, justa e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, às 11 da manhã, no IRC.tv e até sempre. Valeu, viu? Amei falar muito obrigado, Henrique. Amei espero que tenha gostado aí, possamos fazer mais vezes aí, viu? Claro, combina com a assessoria, tá bem? Até sempre. Joia. Um abraço a vocês aí. Oi, pode falar, estamos no ar aqui ainda. Sábado, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem henricristo.tv. Mandem suas perguntas através do e-mail, henricristo.naweb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, para download graciosamente, repleto de fotos. Volume 1. Legal. E volume 2. Até sábado. Joia. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Até a próxima, então, gente. Valeu. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos